Então, a Austrália. Só um dia comum. O que você achou? Imagine que você encontrou uma aranha enorme em sua casa. A primeira coisa que você faz é... Não, você não incendeia o apartamento e nem publica um anúncio de busca urgente por moradia. Afinal, agora o apartamento é da aranha. Você mata essa fera assustadora e espirra veneno de insetos nela, só para garantir. Para ter certeza de que ela está definitivamente morta. 100% morta. O que acontece depois? Bem, se você mora em qualquer lugar do planeta, nada. Se você mora na Austrália, de repente um verme enorme, incrivelmente nojento sai de dentro da aranha. E isso lhe causará pesadelos por algumas semanas. Essa é exatamente a história de um morador da Austrália que registrou todo esse incidente em vídeo. Aparentemente para que não só ele tivesse pesadelos, mas todos nós. O verme parece ter mais de 15 vezes o comprimento do corpo da aranha. E embora não se saiba exatamente que tipo de parasita ele é, há algumas suspeitas. Os especialistas, por exemplo, sugerem que se trata de um verme nematóide da família dos mermítidos, ou seja, um parasita especializado justamente em artrópodes. Como convém a um parasita, esse verme logo sairia de seu hospedeiro morto, mas ele ficou claramente irritado com a pulverização de veneno na aranha. Portanto, ao que tudo indica, ele resolveu se apressar. Em algum momento, a pobre aranha provavelmente ingeriu a larva dele, que passou a se alimentar de fluidos, glândulas digestivas, órgãos reprodutores e músculos do hospedeiro para se transformar em um grande verme. Naturalmente, essa transformação causou impactos. A aranha passou a se movimentar menos, mas o verme é inteligente. Ele não tocou os órgãos vitais. Portanto, a aranha permaneceu viva, embora suas estranhas estivessem quase cheias de parasita até o limite. Mas mesmo se não tivesse dado de cara com o humano, a aranha provavelmente teria um fim triste, porque o verme teria saído de seu corpo matando-a. O australiano apenas acelerou ligeiramente o ritmo dos acontecimentos. Mas você não pode simplesmente viver na Austrália e não ter contato com a vida selvagem. Ela está em todas as partes e não importa se você quer ficar em casa ou jogar golfe, por exemplo. Porque jogar golfe na Austrália pode ser muito diferente de jogar golfe em qualquer outro lugar do mundo. Há muitos animais aqui e nenhum deles vai ceder lugar aos jogadores de golfe. A vida selvagem é muito presente, mas isso não torna o golfe australiano único. Na história, há muitos exemplos de competições profissionais que foram interrompidas pelo aparecimento de criaturas que vão desde esquilos a gaivotas e cervos. E ninguém ficou particularmente surpreso com isso. No entanto, uma coisa é um cervo e outra é algo extremamente perigoso, exclusivamente australiano, ou simplesmente grande, ou então inesperadamente agressivo. A Austrália tem muito de tudo isso. Veja o canguru, por exemplo. Felizmente, a simples visão do animal mais icônico do país não causa muitos problemas, embora esses animais vivam em grande número nas dependências do clube de golfe Anglesea. Mais de 300 cangurus gigantes desfrutam de total liberdade de movimento aqui. Tudo porque eles eram os habitantes originais da área. Quando o fazendeiro vendeu essas terras para o campo de golfe, que foi inaugurado em 1953, uma condição importante foi estabelecida. Os cangurus deveriam continuar vivendo ali. E é isso que eles fazem. Como não há cercas ao redor do campo, os cangurus podem circular à vontade, aventurando-se livremente pela mata e pelas ruas ao redor. Porém, às vezes é difícil jogar entre eles. Os animais não demonstram nenhum interesse pelas bolas de golfe e ficam tão confortáveis perto dos humanos que muitas vezes não se movem até que os jogadores cheguem a 1 metro deles. E estamos falando de cangurus, que podem atingir até 2 metros de altura e pesar mais de 66 quilos. Ninguém quer que um animal desses ataque, mas tente só tirá-lo do lugar. Acenos de mão e sinais sonoros provavelmente serão recebidos com olhares vazios. Mas há também répteis. Em vários campos de golfe de Queensland, incluindo o clube de golfe Half Moon Bay, o termo obstáculos aquáticos tem um novo significado. Esse campo está repleto de vida, mesmo quando não há jogadores por perto. Há uma enorme variedade de pássaros, desde os chamativos diamantes carmins até garças de bico grande que vagam entre os manguezais. No chão há cobras, incluindo pitons e taipãs venenosas, bem como lagartos, especialmente lagartos monitores que exploram a grama alta. Isso é um zoológico, não um campo. Às vezes animais selvagens curiosos representam um perigo em potencial para os visitantes. As cobras podem ser encontradas perto dos buracos e às vezes dentro deles, até mesmo as venenosas. E é pouco provável que elas fiquem felizes se alguém as cutucar. Portanto, pede seus jogadores que estejam alertas e sejam cautelosos, especialmente aqueles que procuram bolas perdidas perto da água, porque, isso mesmo, crocodilos. É proibido alimentá-los e não se deve aproximar deles. O avistamento de crocodilos pode ser relatado aos guardas florestais locais por meio de um aplicativo, um site ou por telefone. Os crocodilos problemáticos são levados para um zoológico ou uma fazenda licenciada.
Mas, naturalmente, na Austrália essa proximidade com a vida selvagem não acontece só nos clubes de golfe. A cidade turística de Naura, em Nova Gales do Sul, foi atacada por milhares de corelas, uma subespécie de cacatuas brancas. Elas estavam por toda parte, penduradas em postes de luz, aglomerando-se em gramados e telhados, vasculhando o lixo em busca de comida e, é claro, fazendo um barulho monstruoso. Embora haja muitos pássaros nesses lugares, quando eles decidiram se reunir em um só lugar foi realmente intimidador. E a imagem me parece vagamente familiar. Alguém verificou se os papagaios tinham cartas de uma escola de magia em seus bicos? Mas não vamos enrolar, vamos em frente. Enquanto as cobras comem vacas em todo o mundo, na Austrália as vacas comem cobras. Um trabalhador rural tirou fotos de uma vaca tentando engolir uma cobra e obviamente ele ficou um tanto surpreso. No começo o homem não entendeu muito bem o que estava vendo, mas quando chegou mais perto descobriu que uma piton australiana estava pendurada na boca da vaca. A cabeça da cobra estava dentro da boca, como se fosse um pirulito. Normalmente as vacas tentam compensar a falta de alguns nutrientes chupando e mastigando ossos, o que não é nada raro. Portanto, o homem também achou em um primeiro momento que era apenas um osso na boca da vaca, mas não era definitivamente uma cobra. Como exatamente ela foi parar lá, só podemos imaginar. Será que a vaca a pegou de propósito? Será que a vaca pisou acidentalmente na cobra, matou-a, abaixou a cabeça e pensou, um lanchinho? A outra versão que me parece bem estranha. A vaca de alguma forma perturbou a cobra e ela agarrou sua língua. Só não está claro por quê. Seja como for, o fotógrafo pareceu ter incomodado a vaca, pois depois de mastigar um pouco a cobra, ela a jogou no chão e continuou pastando, como se nada tivesse acontecido. E se na Austrália simples vacas se comportam de maneira estranha, o que podemos esperar dos tubarões? Recentemente, pescadores pescaram um peixe-espada coberto com dezenas de estranhas feridas redondas. Isso aconteceu na costa nordeste do Mar de Coral e os pescadores logo reconheceram que os ferimentos eram mordidas de um tubarão corta-carne. Os pescadores concluíram que o peixe-espada teve o azar de ser atacado por um bando dessas criaturas vorazes e com dentes extremamente afiados. A vítima estava viva quando os pescadores a puxaram para o barco, mas o sangue escorria das mordidas e o animal morreu logo depois. Os ferimentos eram recentes, o que significava que o ataque ocorreu poucos minutos antes dos pescadores pegarem o peixe mutilado. Vale a pena falar um pouco sobre o tubarão corta-carne. Essa é uma das mais estranhas espécies de tubarão do oceano. Eles mordem como se estivessem cortando biscoitos em sua vítima. Eles podem ser encontrados em todo o mundo e os pescadores periodicamente pegam outros peixes com marcas recentes ou cicatrizes. Mas parece que foi na Austrália que esses tubarões começaram a se descontrolar. O pescador que pegou o peixe-espada afirmou que em 40 anos de pesca nunca tinha visto nada parecido. O Steve pesquisou na internet e também não encontrou nenhum caso semelhante. Eu confirmo. O que mais acontece somente na Austrália? Por exemplo, a Austrália é onde vários animais decidiram brilhar na luz ultravioleta. O Steve e eu descobrimos recentemente que o ornitorrinco, provavelmente o mamífero mais diferente, tem um brilho azul esverdeado quando exposto à luz ultravioleta. A princípio parecia apenas mais uma maneira de não ser nada como os demais. Afinal, o ornitorrinco tem muitas dessas coisas. Mas parece que o ornitorrinco brilhante brilha não porque é um ornitorrinco, mas porque é australiano. Parece que muitos marsupiais fazem a mesma coisa. Um pesquisador australiano, depois de ler sobre os ornitorrincos que brilhavam, decidiu testar outros animais locais como a lâmpada ultravioleta. E qual não foi sua surpresa? Sob luz ultravioleta brilham não só as equidinas, que são os parentes sobreviventes mais próximos do ornitorrinco, mas também as orelhas dos bilbis, gambás, alguns morcegos australianos e até mesmo o queridinho do público, o wombat. Outros pesquisadores também relataram suas descobertas, que incluem bandicoots listrados orientais e petauros do açúcar da Tasmânia. É difícil explicar. Por que a Austrália? Por que alguns animais brilham e outros não? Acredita-se que pelo menos alguns animais brilham para se localizarem melhor no escuro, e isso é necessário para a reprodução. Por outro lado, os predadores geralmente são daltônicos, portanto o brilho não representa perigo para ninguém. Porém, os ornitorrincos provavelmente não usam seu brilho. Nunca. É mais provável que eles o tenham herdado de algum ancestral antigo como a equidna. E isso não faz mais sentido, mas continua sendo bonito. Agora vamos voltar à aranha ou nematóide do início do vídeo, porque me deparei com algumas informações muito interessantes. Bem, às vezes os tubarões-tigre aparecem mortos nas praias da Austrália Ocidental sem quaisquer sinais de ataque. Alguns especialistas têm a teoria de que as mortais serpentes marinhas transformam esses predadores em presas. Em geral, as próprias serpentes marinhas são presas bastante comuns para os tubarões-tigre. Elas têm uma personalidade calma, portanto na maioria dos casos não atacam. Bem, caso contrário, os tubarões-tigre não se alimentariam delas, mas encontrariam alguém que mordesse menos. Porém, é possível que às vezes quando o tubarão não mata a serpente instantaneamente, ela consiga injetar uma dose de veneno em seu assassino. Além disso, as cobras venenosas australianas estão entre as 10 criaturas marinhas mais tóxicas e perigosas, bem como entre as 3 cobras mais venenosas do mundo. Está sentindo esse cheiro? É o cheiro de uma morte muito rápida.
Então, no final, o tubarão-tigre meio que comeu, mas meio que morreu. Triste, porém delicioso. Uma piton oliva engolindo um crocodilo de água doce inteiro certamente não é algo que se vê todos os dias. A menos que você seja da Austrália, claro. As imagens foram registradas por um fotógrafo que estava andando de caiaque em Queensland. E você com certeza sabe que as pitons costumam se alimentar de animais maiores do que elas mesmas. Em seus estômagos já encontraram de tudo, de veados a humanos. Mas um crocodilo? Ele é realmente perigoso. Sabe-se que as pitons oliva costumam entrar em conflito com crocodilos de água doce. Por terem evoluído nas condições ideais da Austrália, essas cobras têm em média 4 metros de comprimento, mas algumas não param nem nos 6 metros. E os crocodilos que são pequenos para sua espécie têm em média de 2 a 3 metros, ou seja, um lanche leve, assim como as mangas para os papagaios, se bem que, nesse caso, é mais como um aperitivo alcoólico. Quando os lores de pescoço vermelho foram encontrados tropeçando e caindo de seus poleiros, ficou claro que esses eram sinais semelhantes aos da embriaguez humana. Na verdade, esse fenômeno não é novo. Os australianos passaram a esperar a chegada desses pássaros bêbados todos os anos, no final da estação chuvosa, que geralmente vai de novembro a maio. Assim que a temporada de mangas chega ao fim, as frutas caídas fermentam e se tornam uma iguaria embriagante para a vida selvagem local. Tudo está dentro das leis da química. Depois que a fruta amadurece, a próxima fase é a fermentação. O açúcar se converte em álcool e esse processo faz com que os compostos aromáticos se tornem voláteis. Os pássaros e outros animais simplesmente os adoram. Isso faz com que os papagaios consumam o etanol contido nas mangas fermentadas. Em seguida acontece tudo o que deve acontecer. Primeiro eles se sentem muito bem, depois muito mal. As aves sofrem de dores de cabeça, desorientação e sonolência geral. Resumindo, uma clássica ressaca. E o que fazer para tratá-la, você pergunta? O de sempre, alimentá-los com mingau adocicado e frutas frescas, que são o equivalente das aves aos nossos alimentos gordurosos na manhã seguinte. Mas assim como acontece com os seres humanos, a embriaguez das aves não é motivo de piada. Algumas delas levam meses para se recuperar, enquanto outras morrem de doença. A síndrome de paralisia dos lores é uma doença sazonal que ocorre todos os anos, de outubro a junho, e faz com que os lores caiam do céu e percam a capacidade de se mover. E imagine que você está andando pela rua e tudo ao seu redor está coberto de passarinhos coloridos. Ornitólogos e veterinários sabem dessa doença há muitos anos, mas apesar de todos os esforços, a causa da doença permanece um mistério. E este é um problema real, porque a doença afeta milhares de aves todos os anos. Muitas delas morrem porque não conseguem comer e não conseguem se esconder dos predadores. Seria bom saber o que fazer com relação a isso, mas, infelizmente, casos de paralisia têm sido registrados na Austrália desde 1970. Ainda não há respostas. A teoria mais amplamente aceita é que a paralisia é causada por uma planta da qual os lores se alimentam entre outubro e junho. Talvez tenha algo a ver com as mangas e o alcoolismo dos papagaios. Ou seja, primeiro temos papagaios bêbados, depois temos os mesmos papagaios, porém paralisados. Austrália, o que você está fazendo? Ah, e a Austrália também está pegando fogo. E os incêndios não são necessariamente culpa do clima ou das pessoas. Os aborígenes australianos há muito tempo identificaram uma terceira causa: os pássaros. Os povos nativos do território do norte da Austrália afirmam que um grupo de pássaros que eles chamam de falcões do fogo pode controlar o fogo carregando gravetos em chamas para um novo local em seus bicos ou garras. A princípio isso parece um absurdo, mas pense a respeito. As aves de rapina usam o fogo para encontrar comida, pois o alimento certamente se afastará do fogo. São as condições perfeitas para capturar alguma coisa e comê-la. E a população nativa sabe disso há provavelmente uns 40 mil anos ou mais. Agora os cientistas começaram a pensar nisso. Eles descobriram que várias espécies de aves de rapina na Austrália prosperam durante incêndios florestais, decolando e pousando perto das frentes de incêndio. É um verdadeiro frenesi alimentar, pois pequenos pássaros, lagartos e insetos fogem das pastagens em chamas, ou seja, tudo que esses predadores adoram comer. Alguns especialistas locais, no entanto, se mostraram céticos em relação ao fato dos próprios falcões iniciarem os incêndios, mas que eles se beneficiam do fogo, isso é inegável. O que você acha de um helicóptero que induz crocodilos? Bem, é uma cópula muito ativa? Uma aeronave Chinook baixou para fotografar crocodilos em cativeiro e acidentalmente provocou isto. Não se sabe ao certo o que exatamente os helicópteros voando baixo fazem para que os crocodilos australianos fiquem animados, mas parece que eles imitam um dos sinais naturais que esses animais usam para saber que é hora de acasalar. Todos os machos grandes se levantaram e começaram a rugir e a gritar, e depois que os helicópteros foram embora eles começaram a acasalar como loucos. Foi assim que as testemunhas em terra descreveram o que aconteceu. Sim, caso você não saiba, os crocodilos são muito vocais, ou seja, eles usam um conjunto completo de sons para se comunicar uns com os outros. Talvez tenha sido isso que os enganou. Vai ver, o som do helicóptero era muito estimulante? Outra teoria é que os sons de baixa frequência de um helicóptero podem ser interpretados como o som de uma tempestade, que aparentemente serve como afrodisíaco para os crocodilos. As chuvas significam que haverá mais água, mais comida e, portanto, não é preciso ter medo de fazer bebês. Steve e eu ficamos genuinamente curiosos para saber como era o som. Portanto, aqui está. Este é um helicóptero. E este é um crocodilo.
Eu não diria que eles são muito parecidos, mas os crocodilos é que sabem. Mas de alguma forma acabamos não dando muita atenção às aranhas. E isso é inaceitável quando se trata da Austrália, então aqui vai. Há alguns anos, muitos moradores do estado australiano de Vitória evacuaram suas casas para evitar uma inundação catastrófica. E quando voltaram, descobriram que o chão, as árvores e as placas de trânsito estavam cobertos por um espesso véu cintilante de seda de aranha. Sim, os milhares de pequenos pontos pretos na placa são exatamente o que você está pensando. À medida que os moradores evacuavam suas casas, os aracnídeos locais também fugiam para terrenos mais altos. Usando algo conhecido como navegação aérea, as aranhas subiam na vegetação e lançavam finos fios de seda ao vento. Em seguida, os fios eram levados pelo vento e as aranhas voavam com eles como se fosse um parapente até um local seguro. Nesse caso, eram os locais elevados, pois havia água por toda parte. E quando milhares de aranhas voam ao mesmo tempo, seus muitos fios de seda podem se fundir e formar um tapete de seda. Ele então cobre arbustos, campos, placas de trânsito ou... resumindo, qualquer coisa que esteja embaixo. Considerando a quantidade de seda acumulada na região em questão, presumo que havia milhões de aranhas voadoras por ali. Isso mesmo, milhões de aranhas voadoras. Acho que vou deixar vocês pensando nisso. Até mais!